De líquidos que se autoderramam a ligas literalmente invencíveis. Vem comigo enquanto damos uma olhada em alguns materiais recentemente descobertos que levam a inovação a um novo patamar. Polímero autoderramável. Para esvaziar um copo com líquido, geralmente é preciso despejá-lo completamente. Só que existe um líquido que quase não precisa ser despejado, porque ele se despeja sozinho. Esse material bizarro é um polímero de resina autoderramável. Polímeros são materiais compostos por uma cadeia repetitiva de moléculas, chamadas monômeros. Esses monômeros são combinados em uma reação química chamada polimerização, formando estruturas em cadeia chamadas polímeros, que resultam em materiais resistentes e duráveis. Esse líquido em particular é o óxido de polietileno, ou poliox. Esse gel é assim tão espesso porque as suas moléculas em cadeia gostam de se unir, um processo chamado coesão, que lhe confere uma qualidade elástica, agindo como contas presas a uma corrente. Isso permite que ele se autossifone, despejando-se sem esvaziar. Mas é mais do que apenas um truque. Um estudo de 2023 revelou o potencial do poliox para impressão 4D. Trata-se de uma forma impressa em 3D, capaz de se transformar em diferentes formas, e em seguida voltar ao formato original quando muda de temperatura ou é exposta à eletricidade. Como o poliox tem uma boa memória de forma, ele pode aumentar a viscosidade da tinta de impressão e permitir que ela se lembre das formas que já criou. Cara, tem alguma coisa que não dê para fazer com esse polímero? Tecido mágico. É muito irritante quando você derrama alguma coisa na sua camiseta recém-lavada, mas aqui temos uma mudança radical. Esse é um tipo de tecido hidrofóbico, o que significa que repele líquidos. Como assim? Sim, os líquidos simplesmente escorrem pela superfície, mantendo você e suas roupas secos. Isso ocorre porque o tecido é tratado com nanotecnologia hidrofóbica, um revestimento protetor de fios incrivelmente minúsculos, chamados filamentos, que retém bolsas de ar no tecido e o protege dos líquidos. Além disso, avanços recentes em tecidos hidrofóbicos podem até evitar que você fique doente. Esses super tecidos podem prevenir doenças como a Escherichia coli em até 97% das vezes. Quando bactérias com carga negativa interagem com cadeias de moléculas hidrofóbicas com carga positiva, as moléculas as repelem, causando a ruptura e em seguida a morte da estrutura bacteriana. Muito legal, né? Agora, a melhor característica para as camisetas, elas não retêm aquele cheiro desagradável de suor. Já tô convencido, pode pegar meu dinheiro. Seguro no espaço. Astronautas e cavaleiros de armadura brilhante. O que eles têm em comum? Bem, os dois têm trajes descolados, se aventuram bravamente onde ninguém mais ousa e estão sempre em busca de algum lugar do mundo, ou do universo. Bem, em 2017, a NASA revelou essa combinação definitiva, uma cota de malha impressa em 3D, feita para astronautas. Ela tem alta resistência à tração, boa refletividade, gerenciamento de calor e flexibilidade, o suficiente para se dobrar rapidamente em diferentes formatos. Ao contrário da cota de malha antiga, essa versão futurista não foi soldada, mas sim impressa em 3D em quadrados de aço inoxidável. Essas peças metálicas conseguem refletir a luz de um lado e absorvê-la do outro, tornando-se um material altamente isolante. Além disso, a cota de malha é forte o suficiente para ajudar a proteger naves espaciais e astronautas de meteoritos. Eles podem não ter que se preocupar com guerreiros medievais sanguinários, mas ser atingido por detritos espaciais é indiscutivelmente mais assustador. Então é algo funcional, prático e, sejamos sinceros, muito maneiro. A cota de malha acaba de ser atualizada, da era medieval para a era moderna. Autorreparo. Encontrar um novo arranhão ou amassado no seu carro pode ser a coisa mais irritante do mundo, e levar para consertar pode tomar muito tempo. Mas então, e se o seu carro pudesse simplesmente se consertar sozinho? Será que é possível? Bem, quando danificados, os polímeros com memória de forma são capazes de retornar ao seu estado original, quando pressão e temperatura são aplicadas desse jeito. A magia científica por trás de tudo isso reside em moléculas reticuladas. Elas ficam presas a cadeias de polímeros, e em temperaturas mais altas permanecem desconectadas, mas em temperaturas mais baixas, elas se ligam às cadeias. Então, um arranhão pode ser curado à temperatura ambiente, simplesmente porque as moléculas reticuladas conseguem se ligar às cadeias de novo. Materiais autorreparadores não são, na verdade, um fenômeno novo. O concreto autorreparador já era usado na época romana, mas foi somente em 2023 que os cientistas finalmente descobriram como faziam. Construtores antigos usavam um composto altamente reativo, chamado
chamado cal viva, que levava à formação de depósitos chamados clastos de cal dentro do concreto. Quando misturados com água, os depósitos se dissolviam e recristalizavam, reparando as rachaduras. Assim, sempre que chovia, o concreto se consertava. Essa descoberta moderna poderia ser usada para preencher buracos nas estradas com mais eficiência, e os carros poderiam receber revestimentos de superfície pulverizáveis, capazes de reparar arranhões e prevenir ferrugem. Até os pneus poderiam se consertar de rachaduras com esses polímeros. Nossa, os borracheiros e os chapeadores vão adorar isso. Solução para a poluição. Na minha humilde opinião, sorvete é o melhor alimento do mundo, mas num futuro próximo, seus alimentos favoritos podem conter um ingrediente muito inesperado: plástico. Isso mesmo, plástico. O primeiro alimento feito a partir de resíduos plásticos foi criado pela estudante Eleonora Ortolani em 2023. Ela pegou uma pequena quantidade de plástico e o quebrou com uma enzima, uma proteína que acelera reações químicas, colocada na bactéria Escherichia coli. E isso quebra as ligações formadas entre as moléculas do material. Uma vez que essa enzima quebra a cadeia, ela não é mais plástico, mas um conjunto de moléculas minúsculas e não ligadas, chamadas manômeros. Ela então usou outra enzima para sintetizar e combinar os manômeros não ligados para formar a estrutura química da vanilina, que é uma molécula maior que cria o sabor da baunilha. E então isso foi usado com sucesso para criar sorvete saborizado. Eleonora acredita que um processo semelhante poderia ser usado para transformar resíduos plásticos em mais do que apenas aromatizantes de sorvete, mas também proteínas e carboidratos. Imagina só, um dia você tá tomando água em uma garrafa plástica e no outro essa garrafa tá sendo usada para fazer um sanduíche. Tem muito material a ser explorado. Aliás, falando em material a ser explorado, você pode clicar nos botões de curtir e se inscrever aqui nesse vídeo. Combinado? Então bora pro próximo. Cristais computacionais. Esquece aquele papo de um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Hoje em dia, tá mais para um pequeno clique com o botão direito para o homem, um grande salto para a IA. E alguns materiais descobertos recentemente não são exceção. Um modelo de IA do Google, chamado GNOME, foi usado para descobrir 2,2 milhões de novos tipos de cristais, 380 mil dos quais são materiais que poderiam realmente impulsionar nossa tecnologia futura. O Google lançou o GNOME em 2023, alimentando com informações sobre cristais de um amplo banco de dados. Quando eles executaram o modelo, ele foi capaz de gerar novas estruturas cristalinas e prever o quão estáveis elas seriam na realidade. E 41 delas estão sendo testadas agora, já que o modelo de IA deu aos cientistas uma receita que os permitiu cultivar com sucesso os cristais mais promissores em um laboratório. Na verdade, essa descoberta do GNOME equivale a 800 anos de conhecimento e pesquisa humana, mas alguns cientistas afirmam que eles podem revolucionar a tecnologia do futuro. Mas como eles fariam isso? Bem, alguns cristais já são usados em muitas peças de tecnologia, como chips de computador, baterias elétricas e painéis solares. Isso se deve a uma ampla gama de propriedades únicas, que permitem que eles conduzam calor para manter computadores resfriados, armazenem energia por longos períodos, ou em alguns casos gerem eletricidade com o quartzo, que pode criar pequenas quantidades de eletricidade quando pressionado ou espremido. Encontrar novos cristais que possam desempenhar essas habilidades e ao mesmo tempo serem estáveis o suficiente para funcionar sem se decompor é tradicionalmente um processo longo e meticuloso, mas os milhões de cristais rapidamente encontrados pelo GNOME podem oferecer qualquer uma dessas propriedades, ou mais habilidades ainda desconhecidas, e 380 mil deles são considerados muito estáveis, ou seja, podem ser usados sem se decompor. Isso significa que podemos ter acesso a maneiras mais novas e avançadas de alimentar e aumentar a velocidade ou a vida útil de eletrônicos. Tudo graças a um modelo de IA criado para caçar cristais. Pois é, ninguém mais pode dizer que estamos vivendo na Era das Trevas. Cultivando uma casa. Você gosta de cogumelos? Eu detesto, mas eu devo admitir que esse novo material me tornou fã de fungos. Isso aqui é uma construção feita inteiramente de cogumelos impressos em 3D. Desde 2018, o Blast Studio desenvolveu uma nova ferramenta de construção, com a qual você não só pode construir, como também comer. Micélios são as raízes de um fungo, como os cogumelos, que são incrivelmente importantes para o nosso ecossistema. Uma das suas propriedades importantes é a capacidade de decompor compostos orgânicos
orgânicos. Então o Blast Studio usou copos de café descartados, que são triturados e adicionados à água para criar uma polpa. Essa polpa é então misturada com micélio para formar uma pasta e fazer impressões 3D. As partes são empilhadas e o micélio começa a crescer entre cada uma, fundindo-as, até que são produzidos cogumelos, que podem ser colhidos da estrutura e comidos. Mas uma vez que cada pedaço esteja totalmente fundido, toda a estrutura é aquecida a 80 graus para secar e interromper o crescimento, matando o micélio vivo. Mas ainda não acabou. Por causa das suas propriedades isolantes e retardantes de fogo, essa versão seca ainda pode ser usada na arquitetura. Por poder ser impressa em todo tipo de formato, esse material não conhece limites quando se trata de construção. Se você quer uma mesa, um abajur ou um prédio inteiro de cogumelos, aposta no micélio, vai fundo. Ou melhor, vai fungo. Liga Invencível. Se você acha que trabalha bem sob pressão, pensa duas vezes. Você nunca vai chegar perto desse material poderoso. Ele faz o titânio parecer algodão. Em 2022, a NASA criou uma liga chamada GRX 810. Uma liga é um metal composto por 2 ou mais elementos. Por exemplo, o bronze é uma liga composta de cobre e estanho. Bem, o GRX 810 foi impresso em 3D com uma combinação de liga de níquel, cobalto e cromo, misturada com minúsculas partículas em nanoescala de um óxido chamado ítrio. Esse óxido fortaleceu tanto o material que ele foi capaz de suportar até 3000 psi, aguentando temperaturas de mais de 1000 graus. E ele não só sobreviveu a esse teste, como arrasou. Outras ligas nas mesmas condições duraram cerca de 10 horas. Já o GRX 810 durou 9 meses. A NASA agora está considerando usá-lo em peças de aeronaves, especificamente para criar motores de foguetes termonucleares. Esses motores térmicos poderiam impulsionar missões mais rápidas a Marte e muito mais. Isso se descobrirem um material que possa suportar o calor do seu reator. E sabe de uma coisa? Acho que eles já descobriram. O GRX 810 vai ao infinito e além. Iluminação biológica. O que você mais gosta na noite? Para mim é observar as luzes de uma cidade grande no escuro, mas deve custar muito manter essas luzes acesas à noite, e não só financeiramente, mas também em termos ambientais. Eis a Glowy, uma empresa que usa bactérias para iluminar o céu. Fundada em 2014, essa operação foi inspirada em organismos bioluminescentes, capazes de emitir luz naturalmente em ambientes escuros. Acredita-se que até 90% dos organismos marinhos possuem essa capacidade. Então a Glowy extraiu micro-organismos bioluminescentes não tóxicos, como essa bactéria, a Livebril fischeri, e o suspendeu em tubos de água salgada. Lá dentro, o brilho das bactérias ilumina o líquido, criando uma fonte de luz que consome menos energia e água do que as lâmpadas de LED. Toda a eletricidade usada para alimentar as luzes da cidade, por exemplo, poderia teoricamente ser trocada por essa iluminação biológica. Em 2019, a cidade de Rambouillet, na França, testou as luzes por conta própria. Parece um pouco fraco para substituir a iluminação pública por enquanto, mas não impede que seja uma ideia brilhante para o futuro. A moda do camarão. Você normalmente não associa camarões a pratos, quer dizer, a menos que ele esteja servido sobre o prato. Bom, esse aqui é o Shrilk, um bioplástico degradável feito com quitosana, um açúcar derivado de cascas de camarão e uma proteína chamada fibroína, que vem da seda. Essa combinação improvável produziu um novo material surpreendentemente versátil, que pode assumir formas rígidas e elásticas. Isso ocorre porque o Shrilk é hidrofílico, o que significa que é atraído por moléculas de água e as absorve, dissolve e se mistura com facilidade. Isso significa que o Shrilk pode se tornar um plástico rígido, usado em coisas como copos e pratos, quando é introduzido em um pouco de água, ou um plástico elástico, tipo plástico filme, quando exposto a muita água. Mas o Shrilk não substitui só plásticos manufaturados. Ele pode cultivar plantas a partir do seu próprio solo bioplástico. Ele se decompõe em apenas algumas semanas, deixando resíduos compostáveis que liberam nutrientes que auxiliam no crescimento das plantas. Quanto às roupas, bom, tecidos sintéticos e plásticos estão por toda parte. No seu jeans, no seu casaco, na sua camiseta favorita, o Shrilk poderia substituir o sintético pelo sustentável. Então, sim, pode ser que a gente tenha vestidos de camarão chegando às lojas. Espera só, eu vou usar o melhor Shrilk que o dinheiro pode comprar. Baterias duradouras.
Você não detesta quando percebe que a bateria do seu celular dura cada vez menos? Bom, e se eu tivesse um novo tipo de bateria que pudesse durar não centenas, mas milhares de ciclos de carga? Em 2024, uma nova substância foi descoberta por um modelo de IA, reduzindo de 32 milhões de possibilidades para 18 em menos de uma semana. O N2116 passou com sucesso, um material que poderia substituir as baterias de íons de lítio, o mesmo tipo do seu celular, e reduzir seu consumo em até 70%. As baterias de lítio são feitas com lítio extraído de depósitos de salmoura, reservatórios cheios de água muito, mas muito salgada. Mas o recurso está começando a se esgotar, com a demanda estimada em 10 vezes até 2030. Além disso, essas baterias de lítio usam eletrólitos líquidos para conduzir eletricidade, que são altamente inflamáveis e explosivos. Já o N2116, em comparação, é um eletrólito de estado sólido, o que significa que quase todas as suas partes são feitas de materiais sólidos. Isso torna o N2116 muito mais seguro de usar. E ainda mais impressionante, as baterias de estado sólido também conseguem armazenar mais energia no seu interior do que baterias com eletrólito líquido, o que significa que podem durar mais e carregar muito mais rápido. Agora, a vida útil de uma bateria de lítio é de aproximadamente 2 a 3 anos, ou 300 a 500 ciclos de carga. Com os milhares de ciclos que o N2116 proporciona, talvez tenhamos mais de uma década de uso constante. Cidades com luzes operadas por baterias, semáforos, carros e até mesmo redes elétricas. Tudo isso pode ser mudado pelo N2116. Só talvez ele pudesse ter um nome mais fácil. Escudo de gel. Você jamais ia imaginar que o ar, sim, esse que a gente respira, pudesse ser um material de construção, né? Bem, esse é o material isolante do qual você provavelmente nunca ouviu falar, o aerogel. Sim, parece uma marca de shampoo, mas na verdade é o material sólido mais leve do mundo, com 99,8% da sua composição sendo ar. Tá, e os outros 0,2%? Um gel feito de um polímero e um solvente líquido. O resultado? Um material incrivelmente poroso e resistente ao fogo. Ele também tem sido usado no espaço para captar projéteis como detritos espaciais e micrometeoritos. No entanto, o impacto pode causar danos irreparáveis ao gel. Ele tem sido usado desde a sua descoberta na década de 1930, mas os cientistas criaram um material mais novo e resistente para substituí-lo, o TSAM, ou Talent Shock Absorbing Materials. Em 2022, uma proteína chamada talina foi transformada em um hidrogel, um material composto por um polímero sólido e água. A capacidade de absorção de choque da talina significa que é capaz de absorver o impacto e a velocidade de projéteis, sem que a força do impacto a afete. O hidrogel foi capaz de capturar pequenos projéteis a velocidades de quase 5.400 km por hora. Isso é mais de 4 vezes mais rápido que a velocidade do som. Que baita inovação! Ele pode até nos proteger da atmosfera de Marte. Isso mesmo, o hidrogel pode ser o nosso melhor bloco de construção para futuras casas no planeta vermelho. E aí, já preparou seu traje espacial? Comendo sem limites. Você tá cansado de jogar fora todas as embalagens de comida que você pede e tá sempre descartando tanto plástico? Bom, essa é a Notpla, uma empresa que fabrica embalagens de alimentos inteiramente com materiais biodegradáveis. Isso significa que elas podem ser compostadas para alimentar minhocas, micróbios e fungos, ao contrário das embalagens comuns. Você sabia que plásticos como esses recipientes que envolvem petróleo podem levar centenas de anos para se decompor? Pois bem, desde 2017, a Notpla substituiu mais de 3,5 milhões de unidades de recipientes plásticos pelos seus bioplásticos à base de algas marinhas. Pesquisadores da Universidade de Nottingham levaram essa ideia um passo adiante, criando embalagens feitas de farinha de konjac, amido, celulose e proteínas. Isso significa que, depois de comer a sua comida favorita, você também pode comer o recipiente. Mas esse não é o único plástico comestível por aqui. A Notpla também criou o Urro, uma espécie de garrafa d'água comestível, também feita de algas marinhas. Embalar água nessas bolinhas pode economizar 450 anos de tempo de decomposição, em comparação com apenas 2 semanas dos materiais da Notpla. Sem falar que também atende àquela tentação proibida de comer cápsulas de sabão, com a sua textura macia e suas cores brilhantes. E já pensou se a Urro se expande para os refrigerantes? Imagina comprar uma bolha de Coca-Cola. Derretendo metal.
Se eu vejo alguma coisa brilhante, eu não consigo deixar de ficar intrigado. E o galho é o exemplo perfeito de algo que me chamou atenção. É um metal macio e prateado, que pode se apresentar tanto na forma sólida quanto na líquida. Quando liquefeito, adere à maioria das superfícies, incluindo pele e vidro, deixando um resíduo se você segurar. Esse material é comumente usado para conduzir eletricidade em tecnologias como Blu-ray e painéis solares. Mas em 2023, pesquisadores criaram um robô feito de galho, com partículas magnéticas em seu interior. Essas partículas permitem que os cientistas controlem o robô e também criam um campo magnético que gera eletricidade. Quando isso acontece, o galho esquenta e começa a derreter. O galho tem um ponto de fusão baixo, de apenas 29 graus, que é muito próximo à temperatura ambiente de 20 a 25. Isso torna a transição do sólido para o líquido muito fácil de induzir. O robô foi capaz de atravessar barras de metal se liquefazendo e em seguida se transformar em sólido usando um molde do outro lado. Sim, os cientistas basicamente recriaram um mini T-1000 do Exterminador do Futuro. E se você viu o filme, provavelmente espera que essa tecnologia não vá tão longe. Super Spray. Bom, dizer que eu sou um cara desastrado é um pá, esbarrei no microfone. Eita, meu celular. Não, minha bandeja de ovos. Eu tinha comprado ovo pro mês inteiro. Será que tem algum jeito de eu parar de destruir tudo que eu ponho as mãos? Bom, na verdade tem. A poliureia é um material à prova d'água que protege objetos dos 4 cavaleiros da destruição: corrosão, apodrecimento, ferrugem e quebra. Sim, esse herói improvável pode defender seus pertences de um impacto de explosão de mais de 1000 PSI. É um elastômero em spray, adesivo em materiais como metal, cimento e até alimentos. Esse spray é formado por uma resina sintética e isocianatos, que são produtos químicos encontrados em tintas e vernizes. Por meio da polimerização, essas substâncias criam um material elástico flexível, porém incrivelmente resistente, capaz de suportar tensões de 1000 a mais de 6000 PSI. Eu nunca pensei que eu ia ver um ovo sendo esmagado por um carro e saindo inteiro. Apesar de os revestimentos de elastômero terem surgido na década de 80, esse material tem sido considerado um ótimo recurso em projetos estruturais, reforçando edifícios contra intempéries e danos. Mas esquece os edifícios, tô pensando mesmo na minha bandeja de ovos. Massinha poderosa. Ninguém resistia a brincar de massinha de modelar quando criança, ou no meu caso, até quando adulto. Tantas variedades e cores para escolher, mas espera aí, isso aqui não é só massinha de modelar, isso é massinha magnética. A massinha é um polímero elástico, feito de óleo de silicone e ácido bórico. Foi criada como brinquedo infantil na década de 40, mas o tipo magnético se tornou um fenômeno crescente ao longo dos anos. Mas então, o que o torna magnético? Bom, ele inclui partículas de óxido de ferro, que atraem força magnética. Quando um ímã está próximo, a massa não só é atraída por ele, mas também pode consumi-lo completamente. E não é feito só para brincar. Essa massa tem sido usada para aprimorar robôs. Estudos de 2023 mostram que a massa magnética é a melhor amiga de um robô, fornecendo força magnética extra e suporte de carga. Ela também consegue navegar por pequenas áreas, tão estreitas quanto 1,5 mm. Isso significa que pode ser usada para viajar dentro do corpo, ajudando médicos a encontrar e recuperar objetos engolidos. Sim, isso já não é mais só um brinquedo, é uma tecnologia. Mais forte que o aço. Eu adoro os subestimados, sabe? Aquele que tá sempre em segundo plano, mas tem muito a oferecer, como o nosso próximo material, a fibra de carbono. Acredite, é esse material que faz todo o trabalho pesado nos bastidores. Um material 2 vezes mais rígido que o aço e até 5 vezes mais resistente. Ele é capaz de suportar tensões entre 3.000 e 7.000 megapascais. Em comparação, o aço padrão atinge 550 megapascais. Mas como? Então, a fibra de carbono é composta, como o nome sugere, por carbono, o mesmo material de que são feitos diamantes. Os átomos de carbono podem se unir para formar fios longos e cristalinos, que criam cadeias incrivelmente firmes. Isso resulta em um material resistente a produtos químicos e capaz de suportar temperaturas de quase 2.000 graus. Por ser tão resistente, mas também leve, pode ser usado em tudo, desde construção até implantes médicos, como placas ósseas e próteses. Agora, você provavelmente está se perguntando, se esse material é tão forte e útil, por que não vemos em todo lugar? A resposta, que não é de surpreender, é por causa do dinheiro. Sua produção é mais cara do que outros materiais, então plástico e metal ainda são usados para manter os custos de itens do cotidiano mais baixos. Mas um dia o meu sonho de ter um vaso sanitário de fibra de carbono vai se tornar realidade. Criação brilhante.
Olha, a descoberta desse próximo material é esclarecedora, literalmente. Em 2020, cientistas criaram um material chamado redes de isolamento iônico de pequenas moléculas, na sigla em inglês SMILES. Esse novo material é feito de pequenas moléculas fluorescentes em corantes coloridos, que são compactados firmemente. O problema é que as moléculas estão tão próximas que só conseguem emitir um brilho fraco ao entrar em estado sólido. Então, os cientistas adicionaram cianostar à mistura, que é capaz de forçar a separação das moléculas, permitindo que o seu brilho escape e seja mais intenso, mesmo dentro de uma estrutura sólida. Isso permite que a solução líquida seja transformada em formas sólidas, primeiro sendo cultivada em cristais, depois transformada em pó e finalmente centrifugada em um filme. Essa substância é então usada para imprimir em 3D essas formas iluminadas. Os SMILES têm um futuro brilhante, já que são adequados para alimentar telas 3D, lasers solares e até mesmo imagens médicas, como raios-x. Eu já tô pensando em fazer a maior e mais brilhante árvore de Natal de todos os tempos. Estancando o sangramento. Sempre rola um certo pânico quando você identifica que tá sangrando. Como assim? Eu tô sangrando? De onde é que tá vindo? Cadê meu kit de primeiros socorros? Bom, não vai mais ser preciso procurar band-aids no futuro, porque a Vetigel criou um material que pode parar completamente o sangramento em menos de 20 segundos. Esse gel é um polímero capaz de formar uma barreira quando exposto a sangue ou tecido, como um tampão de banho que impede o fluxo de água. Ele coleta fibrina, uma proteína que produz a coagulação do sangue, prevenindo que o fluxo continue. Ao fazer isso, o sangramento para completamente sob a malha protetora do gel. E como é composto de polímeros naturais feitos de algas, o gel pode ser deixado na ferida e facilmente absorvido pelo corpo. Chega de arrancar band-aids. Desde 2021, o Verigel tem sido usado em animais por veterinários dos Estados Unidos à Ásia, mas pode aparecer no mercado humano em breve. Aliás, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está interessado nesse gel, que pode ajudar soldados feridos no campo de batalha. Capaz de ser usado tanto para feridas na pele quanto para lesões em órgãos, podemos ter um novo dispositivo médico incrível em mãos. Maravilha da manufatura. No meu tempo livre, eu adoro imprimir os meus pokémons favoritos em 3D. Na verdade, o que eu mais faço é produzir Jigglypuffs com a mesma precisão dos jogos. Podem me julgar, mas esse processo não serve só para fazer brinquedos. Ele pode realmente melhorar a maneira como fabricamos itens do cotidiano. A síntese de luz digital Carbon, ou CDLS, é um novo processo de impressão 3D desenvolvido pela empresa de manufatura digital Carbon, que cria peças extra fortes com mais rapidez e precisão do que outros métodos de impressão sem gerar desperdício. Funciona assim: uma resina plástica líquida é moldada por uma luz UV durante a impressão. Depois de impressa, a peça é levada a um forno, onde o calor fortalece o material, o suficiente para suportar pressões de até 3.000 megapascais. Isso é mais de 435.000 PSI. Como esse processo de carbono pode produzir todo tipo de material, a impressão CDLS pode se tornar a próxima grande tendência na produção em massa. A CDLS poderia nos fornecer tecidos industriais, produtos de borracha e peças de veículo, na metade do tempo que levaria para testar apenas um design com outro método de fabricação. E além de tudo, eu ia conseguir fazer um Jigglypuff super alto e super resistente. Eu sei, eu sou um cara bem esquisito. Qual desses materiais recém-descobertos você acha que é o mais inovador? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.